Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. 2 jogadores do Palmeiras viveram situações impactantes por suas seleções na noite da última terça-feira em partidas válidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No caso da seleção brasileira, Estevão foi barrado por Ancelotti na vitória da amarelinha contra o Paraguai, que garantiu a ida ao Mundial do ano que vem. Os torcedores palmeirenses questionam a ausência do jovem, que ficou os 90 minutos no banco de reservas. O outro jogador foi Richard Rios, no empate da Colômbia com a Argentina, por 1-1. Isso porque após o apito final, o volante do Palmeiras acabou se desentendendo com o experiente zagueiro argentino Otamendi. As câmeras da televisão acabaram registrando um princípio de tumulto depois dos 90 minutos e foi possível ver o que os dois atletas disseram no bate-boca iniciado pelo jogador argentino. Em um primeiro momento, Otamendi resolveu tirar onda pelo fato de Rios utilizar uma faixa no cabelo para atuar. "Tire a faixa da sua cabeça, bobo", afirmou. Vale salientar que a palavra bobo é um termo mais forte do que no Brasil, porém, na sequência, a resposta do palmeirense foi muito mais impactante. "Cala a boca, bobo. Você está velho. Não consegue nem correr", afirmou o colombiano ao rebater o defensor da Argentina. É bom frisar que o volante do Verdão é um dos mais bem avaliados do atual elenco para deixar o Alviverde Paulista após a disputa do Super Mundial de Clubes, e essa parece ser a vontade dele. No entanto, a diretoria estipulou o valor para vendê-lo e não abre mão da alta quantia. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Começa já tá atrasado. Vamos lá, vamos falar do Palmeiras primeiro, que já estava lá. O Palmeiras que tinha 8 nomes... entre representantes de sub-20 com seleções e seleções principais, né, nessas eliminatórias, tinha 8 nomes ainda fora do grupo. E essa quarta-feira, também conhecida como hoje, todo mundo vai estar junto, tá? Então, Paulinho, principal novidade. Ontem a gente já falou aqui, Richard Rios foi bem ontem. Ontem a gente falou aqui do Paulinho sobre uma declaração que ele mesmo deu, que ele ainda se vê em ritmo de volta, né? Em ritmo de retorno. Então, cada vez que ele aumenta um pouquinho a carga, ele sente, mas tem uma equipe acompanhando ele. De qualquer maneira, aí, ó, a gente já está vendo imagens do treino do Palmeiras nos States, onde no final de semana começará a Copa do Mundo de Clubes. Tá ansioso? Ih, que silêncio, hein? Ninguém? Eu tô, viu? Eu acho que vai ser bacana ver. A gente está acostumado a ver sempre um time brasileiro. Quando chega na final, né? Quando não dá ruim e cai no meio do caminho, jogando contra um time europeu. E acho que a gente vai ter a possibilidade de ver 4 times e 4 forças aqui do futebol brasileiro. Acho que a exceção hoje é o Fluminense, que não chega com a mesma potência de Flamengo, de Botafogo, de Palmeiras, né? Não chega com aquela empolgação toda. De qualquer maneira, são 4 potências do futebol brasileiro, com confrontos variados, né? E acho que é interessante a gente ver, até para a gente entender se essa diferença hoje é muito grande mesmo ou não. Os times brasileiros estão no meio da temporada, estão começando a pisar no acelerador, os europeus estão desacelerando, final da temporada, estavam querendo férias, mas eu estou ansioso, acho que vai ser legal. Eu estou ansioso pela 4ª, 5ª Copa do Mundo de Clubes. Porque a primeira não te empolga, não? Não, a primeira me empolga, mas eu fico meio na dúvida. Se vai ter continuidade. Isso. Aí só vamos saber daqui a 4 anos. Não que deixe de ser importante por causa disso, tá? Então não é só porque a FIFA está organizando um torneio, quem for campeão aí pode não acontecer nunca mais, é um super campeão, é campeão da Copa do Mundo de Clubes, tá? Então, assim, tem sua relevância. Quando fizeram a Copa do Mundo lá em 1930, eu não sei também se eles tinham certeza que ia até de 34. 34 ia acontecer, né? Também. Então, vai ser importante, é legal, vão ser uns confrontos bem interessantes, E eu só discordo de um negócio do Vini. Na verdade, ele tem razão sobre o Fluminense, mas eu acho que o Fluminense chega no melhor momento do Fluminense da temporada. Sim. Tá? E o grupo do Fluminense é bem mais acessível do que o grupo do Botafogo, por exemplo. Com certeza. E a FIFA autorizou que o Soteldo fosse inscrito, né? Ele que acertou ontem num anúncio muito divertido. Vocês viram o Soteldo na barreira ontem? Que coisa legal, que bacana. Ele foi anunciado num anúncio muito divertido. Está chegando a hora do Mundial de Clubes. O Palmeiras estreia no domingo e o Thiago Leme, direto dos Estados Unidos, vem com as informações.
O técnico Abel Ferreira comandou nesta terça-feira o primeiro treinamento do Palmeiras aqui nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes da FIFA. A atividade aconteceu na cidade de Greensboro, no estado da Carolina do Norte, onde a equipe alviverde vai ficar baseada durante o torneio. A imprensa teve acesso apenas aos 15 minutos iniciais, mas a grande novidade foi a presença do atacante Paulinho, que participou normalmente da atividade no gramado. Paulinho, que ainda se recupera de dores depois de uma cirurgia por uma fratura na canela e tinha sido poupado dos últimos treinamentos. A atividade dessa terça teve como objetivo a ambientação dos jogadores aqui nos Estados Unidos. Todo mundo um pouco ansioso, mas ansiedade boa, querendo que chegue logo para poder competir e dar a nossa melhor força aqui. E a gente segue aqui nos Estados Unidos, acompanhando tudo de perto os times brasileiros neste Mundial. Thiago Leme, de Nova York, para os canais Bandeirantes. E o Flamengo já está com as... Eu? Você falou, primeiro você, Massa, depois eu passo por Massini. Decide aí, meu campeão. Massini, vamos você primeiro. Fala pra gente o time titular que você gostaria de ver. Vamos lá, eu vou falar o que eu faria, tá bom? Que é para receber bastante cornetagem aqui do pessoal do chat, para o pessoal ficar bem bravo, entendeu? É o seguinte, esquema tático, 3-4-3, tá bom? Goleiro Everton, 3 zagueiros Giai, Gomes e Murilo, os 2 alas, Alan pela direita, pela esquerda Piquerez, aí eu escalaria no meio o Martínez, o Rios e o Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Esse seria o meu time para enfrentar o Porto nesse início de Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tá bom? E você, Danilo? Eu faria muito parecido com uma troca, que talvez eu também seja cornetado. Eu colocaria o Felipe Anderson no lugar do Alan, mas num time muito parecido com o que fez o Massa, porque eu acho que os melhores momentos de futebol do Palmeiras foram nesse modelo, com o Felipe Anderson e Estevão revezando pela direita, o Giai apoiando quando precisava, e eu acho que esse, por enquanto, seria para mim o melhor modelo. Não temos, na verdade, né, a noção completa de qual é a condição física do Felipe Anderson. Se ele consegue jogar 90, porque ele tem tido lesões aí nos últimos tempos. Mas eu faria essa aposta, até para também ter um time um pouco mais experiente, um pouco mais cascudo, porque o Felipe Anderson, querendo ou não, ele vai olhar para o Porto, ele olha de boa, né? É diferente do Alan, né? O Felipe Anderson vai olhar para o Porto e falar, não, eu já enfrentei você, já enfrentei time pior aqui, já joguei contra o City, já joguei contra tantos outros times, né? Já o Alan eu acho que sentiria um pouco mais. O meu time seria o Everton, Giai, Gomes e Murilo, Felipe Anderson, Emiliano Martínez, Richard Rios, que ainda a gente vai falar sobre na live, sobre a situação física do Rios, Piquerez, Facundo Torres e Estevão Vitor Roque. Eu gosto do Alan, gosto do futebol dele, só que a experiência que o Palmeiras teve com o Alan de titular, pelo lado direito, fazendo a mesma função do Felipe Anderson, não foi legal, que foi Palmeiras e Red Bull Bragantino. E o Palmeiras jogou muito mal o primeiro tempo. Tanto é que o Bragantino abriu o placar, foi para o intervalo e o Palmeiras virou o jogo. E o Felipe Anderson, concordo com o Danilo, foi bem quando teve a chance. E a gente não sabe como o Paulinho tá, né? O Palmeiras foi para os Estados Unidos com o Paulinho ainda seguindo o cronograma de carga, controle de carga, não fez o jogo treino, o último jogo treino antes da viagem. Então o Facundo foi titular durante grande parte da temporada e, apesar dos pesares, é um jogador que contribui muito para o setor defensivo e ele dialoga muito bem com o Piquerez. Então, eu manteria o time nessa forma. Eu gosto muito do Alan. O Alan teve contrato renovado até o fim de 2029, no final de semana, pelo Palmeiras, muito por conta desse destaque que ele está tendo. Um jogador que não era muito falado quando o Palmeiras promoveu as crias da academia para esse ano, e já chamou a atenção do Abel, e a multa de 100 milhões de euros, hein? Uma multa bem alta para quem quiser tirar o Alan do Palmeiras. Lendo alguns comentários aqui, o Danilo, pessoal falando aqui, eu faria 4-4-2, o Bruno Tiburcio mandou. O Everton, Giai, Fux, Gomes e Piquerez. Putz, Fux não me pega, viu? Martínez, Rios, Estevão, Maurício, Paulinho e Vitor Roque. O que você acha, Danilo? Não dá, né? Fux hoje estaria correndo por fora.
Eu acho que tem um pouco dessa questão da experiência, um pouco. Eu prefiro Gustavo Gomes e Murilo, embora eu entenda que o Murilo também não vive o seu melhor momento, nem o próprio Gustavo Gomes, embora ele tenha melhorado, mas não é o Gustavo Gomes, ele capitão, ele xerife, que o palmeirense acostumou a ver, né? Tem tido alguns problemas quando faz marcação mais lá em cima. Agora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, a gente está discutindo isso, eu acho uma discussão válida. Agora, eu tenho, assim, 99% de certeza que o Abel vem com alguma surpresinha, com alguma coisa, e provavelmente no aspecto defensivo. Então, de repente, a gente está falando aqui, putz, será que o Rios vai ser um problema? Ele vem com o Emiliano e com o Aníbal, sabe assim? Pensando no que ele fez contra o Chelsea, e eu estava lá no estádio também, foi realmente... E a aplicação tática daquele time foi realmente bonita de se ver, assim, sabe? De como todo mundo cumpria. Então, eu acho que, pelo menos para o jogo contra o Porto, eu imagino que o Palmeiras vai ter alguma coisa nesse sentido. Porque aí depois contra o Inter Miami, eu acho que o Palmeiras aí sim é favorito. E contra o Al-Ahly é bem pau a pau. E aí eu acho que o Al-Ahly que vai jogar no sistema defensivo. Agora, contra o Porto, eu tenho essa impressão aí de que o Abel vai aprontar alguma coisa nesse sentido. O Abel nas preparações, ele prioriza quem tá com o grupo desde o começo, né? A gente viu na final do estadual que teve a data FIFA entre os jogos, e ele acabou surpreendendo com o Aníbal Moreno no time titular, algo que não vinha acontecendo. Você também acha, Massa, que pode ter uma surpresa no caminho aí? Eu acho que pode. Talvez o Palmeiras jogue com Marcos Rocha, Jai, Mike, Vanderlan e Piquerez, que aí a internet quebra, pira. Certo? Não, tô brincando, gente. Calma, tô brincando. Eu acho que pode, faz sentido o que o Murilo tá dizendo, o que o Danilo tá dizendo, né? Faz todo sentido, pensando no Abel. E no primeiro jogo contra o Porto, né, que é ter um time um pouco mais cauteloso diante de uma equipe que marca muito saída de bola, né? O Porto é um time que ataca bastante a saída de jogo do adversário. Não dá para. Eu não tenho hoje, não, diferente do Danilo, eu não faço a menor ideia do que o Abel vai fazer nesse primeiro jogo. E tem uma coisa que me intriga, senhores. Que raios acontece com Paulinho e Felipe Anderson que não conseguem jogar? Porque era para os dois estarem decidindo os jogos para o Palmeiras. Para isso foram contratados. Não dá também para a gente normalizar isso, achar que é normal. Um não joga, é o pubis, o brinco que pôs na orelha, outra cirurgia que não ficou bom, ou ficou bom e não está legal, ainda tem dor. Você entende, cara? Eu acho que eles foram contratados para isso. Para esses 3 jogos que o Palmeiras vai enfrentar, né? Não, e algo que é curioso, até nas escalações que a gente falou aqui e algumas que eu tô lendo no chat, é que o Rafael Veiga não aparece, né? O Veiga não teve a lesão no ombro, aí depois teve uma pubalgia e caiu demais no conceito. E assim, a gente já vem batendo nessa tecla há algum tempo aqui na live. Nessa formação que o Palmeiras se encontrou no ano, não tem espaço para o Veiga jogar, e o jogo que o Abel tentou colocar o Veiga para fazer parte, o Palmeiras foi muito mal, que foi contra o Cruzeiro, que o Veiga joga como titular e ele estava perdido. Então o Abel tem que trabalhar bastante nesse período até a estreia, que já é domingo, né? Então é um período de tempo muito curto para resolver essa questão. E a gente vai falar agora sobre outro tema, viu, Danilo? E Massini, que está preocupando o Palmeiras para essa estreia, que é o caso do Richard Rios. O Richard Rios está com a seleção colombiana nessa data FIFA, e ele provavelmente vai ser desfalque hoje no jogo contra a Argentina no Monumental de Núñez. E quem falou isso foi o próprio técnico da Colômbia, o Néstor Lorenzo, falando que o Rios sentiu uma dorcita, né, Danilo? Sentiu uma dorcita e... Dolorcita. Uma dolorcita e vai poder ficar de fora. Inclusive, a Colômbia já até convocou um outro meio-campista, um jogador do América de Cali, porque a situação do Rios parece que é um pouco mais complexa. Mas, assim, o Danilo tem uma opinião, né, Danilo, que você me falou ontem. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação do Rios e depois, Massa, você também
disserte um pouco sobre o que você sabe sobre o Richard Rios. Os caras insistem em entregar nos bastidores e o Mancini. O jovem não sabe o que está acontecendo, né? O perigo que tem, né? Falei na resenha, mas é uma verdade, eu posso falar aqui. Eu acho que o Richard Rios deve ter sentido o músculo um pouco mais pesado, sentido um cansaço, sentido alguma coisinha nesse sentido. E aí ele falou, eu que não vou colocar o Mundial em risco. A Colômbia joga já contra a Argentina, se eu não me engano, às 9 da noite, né? A gente vai ter uma noção melhor para saber se ele vai estar no banco, se ele não vai estar. O fato é que ele não foi desconvocado, ele não foi cortado, mas a partir do momento que o técnico chama outro jogador, é porque não é algo simples, né? Não é algo que assim, não, faz um gelinho e vê amanhã o que está acontecendo. Então eu acho que ele deve ter visto ali o risco de perder o Mundial e, querendo ou não, a Colômbia ainda tem mais 2 rodadas para garantir uma vaga na Copa, provavelmente vai garantir, porque já tem Chile e Peru praticamente eliminado e Bolívia também, né? Então é bem provável que a Colômbia esteja. E aí ele olhou e falou, não, melhor eu garantir o Mundial, mas isso aqui é só um achismo mesmo, não é informação, não é nada, é uma dolorcita, que é uma precaução, né? É aquela história, sabe aquela história assim, se amanhã fosse a final da Copa do Mundo, essa dolorcita não ia existir, entendeu? Eu acho que é por aí, eu tenho essa impressão. 5 do ICGT Tournament. Os meninos derrotaram o Ljungby da Dinamarca, acho que é assim a pronúncia, vocês me perdoem. Eles derrotaram esse clube da Dinamarca aí por 3-0 na final e ficaram com a taça do torneio realizado na Holanda. Parabéns aí para nossa base, né, que nos últimos anos aí vem colhendo os frutos do grande trabalho, excelente trabalho administrado, coordenado pelo João Paulo Sampaio. Parabéns aí para os nossos meninos, rodando o mundo, né? Não só conquistando títulos aqui no nosso país, no futebol sul-americano, mas também em vários torneios aí pelo mundo. Parabéns aí por esse título, né? Esse torneio realizado lá na Holanda. E oficialmente, o Palmeiras e a Puma lançaram as camisas que o time usará no Mundial de Clubes. Além dessas peças, teremos também peças casuais. Não sei se vocês lembram, a gente falou aqui também, né, sobre lançamento de camisa de manga longa casual, jaqueta. Achei bem legal aí. O que eu não achei legal nessas peças casuais são os preços, né? Jaqueta aí passando de R$1.000, os valores realmente assustando, tá? Mas, enfim, se confirmou aí aquilo que a gente vinha trazendo nas últimas semanas. Comentem aqui para mim o que vocês acharam aí. Deixe a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Bom, deixa eu trazer uma opinião agora aqui, né? Uma fala do meio-campista canadense do Porto, Eustáquio Stepen, acho que é assim a pronúncia, Stepen Eustáquio. Ele surpreendeu ao apontar o Al-Ahly como adversário mais complicado da chave, à frente até mesmo do Palmeiras. Ele se justificou aí, né, explicou que pelo fato de não conhecer a equipe egípcia, por conta disso, ele vê um duelo mais complicado até mesmo do que o jogo com o Palmeiras. Olha, eu vi inclusive imagens aí da equipe, né, do Porto embarcando lá para os Estados Unidos. Domingão, hein, torcedor palmeirense? Tá chegando a hora da estreia do Palmeiras lá nos Estados Unidos, nesse Super Mundial aí, domingo, Palmeiras e Porto. Então, muitos palmeirenses, mas desdenhou do Palmeiras, e isso e aquilo. Ele se justificou que é por conta dele não conhecer o Al-Ahly, por isso que ele vê, né, como o adversário mais complicado do grupo. Bom, enfim, vamos ver como é que vai ser aí domingão. Espero que o Palmeiras consiga fazer um grande jogo e já iniciar essa trajetória aí com o pé direito, né? E não esqueça, você que não quer perder nenhum jogo do Verdão no Mundial de Clubes, restante da temporada aí, é com a Infinity TV, uma variedade de jogos em um lugar só, tá? Vou deixar o link deles no primeiro comentário fixado, clica aí no link, tá? Fala com eles lá no WhatsApp,
Você tem direito a um teste gratuito, tenho certeza que você vai gostar e adquirindo o produto, você vai pagar um preço que cabe no seu bolso. E tem preço promocional aí, tem promoção para o Mundial de Clubes. Corre lá, promoção para o Mundial de Clubes. Estava em negociações avançadas com o goleiro Kaique e o Garcia, mas podemos ter uma reviravolta aí, pelo menos no negócio pelo Garcia. Palmeiras deseja vender, deseja negociar em definitivo e não por empréstimo. O Kaique, sim, Kaique indo por empréstimo, mas o Garcia, a intenção do Palmeiras é negociá-lo em definitivo. As tratativas seguem e a indefinição pelo lateral também. Garcia está avaliado em 3 milhões de euros, algo em torno aí de 19 milhões de reais. E aí, torcedor palmeirense, o que você acha? Um acerto da diretoria em querer negociar o Garcia em definitivo? Deixa a opinião aí nos comentários, tá bom? Família, para a partida de hoje do Uruguai, hoje último dia de data FIFA, né? Então tem Brasil e Paraguai, tô falando seleções aí que tem jogadores do Palmeiras envolvidos. Brasil e Paraguai, dos dois lados, né? Estevão de um lado, Gustavo Gomes do outro. Temos Uruguai e Venezuela também. E Argentina e Colômbia. E para a partida entre Uruguai e Venezuela, Facundo Torres e Emiliano Martínez não foram nem relacionados, só o Piquerez. E aí fica a pergunta, né? Para que vai, cara? Só para treinar com a seleção? Acaba atrapalhando, né, a preparação do Palmeiras para o Mundial. Eles vão chegar amanhã nos Estados Unidos, devem participar da atividade só da quinta-feira, né, não vão nem para o jogo, e aí desfalcam o Palmeiras nessa preparação aí para o Mundial. Já que não vai jogar, então para que leva, né? Aí vocês vão falar, mas pode machucar algum outro jogador, e aí os caras já estão ali, pensando por esse lado, tá? Mas enfim, eles devem participar aí da atividade somente da quinta-feira, beleza? Bom, Gustavo Gomes volta a ser alvo de times do Oriente Médio. Os caras estão de olho aí no nosso zagueirão. O zagueiro paraguaio é mais um que pode deixar o Verdão após o Super Mundial de Clubes. Não sei, chegar alguma proposta para o Gomes, dessa vez acho que o Palmeiras não vai segurar, tá? Acho que não vai conseguir segurar vários atletas desse elenco aí, tá? E o Gomes é mais um. Vamos aguardar, porque deve chegar proposta aí, tá? Do futebol do Oriente Médio. Em relação a Richard Rios, é um mistério, gente. Não sei, não consegui informações se ele foi relacionado para o jogo de logo mais entre Argentina e Colômbia, lá no Monumental de Nunes, né? Vale lembrar que o Richard Rios sentiu aí algumas dores, né? Não divulgaram qual que é o problema. O Palmeiras está ciente, tanto que ele chegando nos Estados Unidos, ele vai ser reavaliado. O técnico da Colômbia chamou um outro jogador, caso o Rios não possa atuar hoje, né? Aí esse jogador que ele chamou vai ser relacionado, mas é um mistério. Não consegui descobrir se o Richard Rios foi relacionado, se vai para o jogo. É um jogador que é titular da seleção colombiana, tá? Mas vou ficar devendo essa para vocês aí, porque não consegui apurar aqui. Peço até desculpas, né, para vocês, mas enfim, se a gente souber de alguma coisa, vai ficar pra galera lá do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Porque hoje a gente não manda mais vídeo, né? Vai ficar muito tarde aí pra gente mandar vídeo aqui pra plataforma. Mas vamos acompanhar qualquer coisa aí, né? Vocês ficam sabendo lá no grupo do WhatsApp. Fechou? Vou ficando por aqui, deixa eu tomar uma água. Acabei até esquecendo, hein? Pus uma água aqui pra tomar. Por causa da garganta que tá complicado, acabei até esquecendo. Mas enfim, agradeço a audiência de vocês em mais um vídeo. Obrigado por estar conosco. Não esquece,
deixa o like se Começa aí. Edmundo vê como natural o Vamos falar possível do interesse de Léo Palmeiras Jardim primeiro, deixar o Vasco para que atuar já em tava lá, Palmeiras o ou Palmeiras que Cruzeiro. tinha 8 Embora o nomes, camisa 1 possa virar ídolo em São entre Januário, representantes de o sub-20 momento do com Cruz seleções e Maltino, seleções fora do grupo de principais, né, favoritos nessa aos maiores eliminatória, títulos do futebol 8 nomes brasileiro, ainda tem fora chances de pesar em uma do eventual grupo. saída. E essa Neste quarta-feira também, cenário, conhecida como o hoje, futuro do todo jogador mundo vai se estar junto, transformou tá? em uma grande Então, novela, Paulinho, já que as principal ofertas de novidade. Ontem a gente já falou renovação aqui, Richard apresentadas Rios, pela bem, ontem. diretoria Ontem a acabaram gente falou sendo aqui, recusadas. do Paulinho, Clubes como sobre uma Cruzeiro e declaração que ele Palmeiras mesmo deu, haviam que ele ainda entrado se na vê jogada. em Esses clubes, ritmo de volta, além de um né, salário ritmo de mais retorno. vultuoso, Então, cada vez oferecem que ao ele Léo aumenta um Jardim pouquinho a carga, uma ele possibilidade sente, de mas tem uma conquistas, equipe um time com acompanhando projeções ele. melhores De qualquer e a maneira, aí, a gente já tá possibilidade de vendo ser imagens campeão do brasileiro treino da do Libertadores Palmeiras, e Copa do os Brasil. Reds, Disse Edmundo onde em no live final de no semana canal começará Mundo Ed. Isso me parece que Copa chamou do Mundo de bastante a clubes. atenção do Léo Jardim, que já tem uma idade. Apesar de viver o melhor momento Ih, da que carreira, silêncio, hein? Ninguém? é um atleta com poucas eu conquistas. tô, viu? É Eu natural acho que vai que, ser quando surge uma bacana oportunidade ver. de A ir gente para um tá time mais acostumado a ver competitivo, sempre um ele queira time se valorizar brasileiro e sair, quando chega na acrescentou. final, né? Em comum, Quando não Palmeiras dá e Cruzeiro ruim e cai possuem no meio do goleiros caminho, veteranos em jogando suas contra um respectivas time balizas. Levando em europeu, conta e que acho o que a gente Everton vai e ter a Cássio podem possibilidade de pensar em ver uma aposentadoria 4 times, ao longo dos próximos e anos, 4 Léo forças aqui Jardim, do futebol em ambos brasileiro. os Acho que a clubes, exceção hoje é o chegaria Fluminense, para que não assumir a chega titularidade por um a longo mesma período de potência tempo. de Flamengo, Nos de bastidores, Botafogo, o Vasco elaborou um de projeto para Palmeiras, Léo né? Jardim Não chega com aquela renovar empolgação até toda. 2030 De qualquer maneira, são 4 potências do e, como futebol brasileiro. reconhecimento, o Com goleiro confrontos seria variados, valorizado né? E acho que é financeiramente. interessante a gente ver, Mesmo com a até pra gente titularidade entender se essa absoluta diferença e o hoje é carinho muito dos grande mesmo torcedores, ou não. ainda não Os times houve uma brasileiros estão no meio da sinalização temporada, positiva estão para que o começando a martelo pisar no seja batido. acelerador, os Torcendo europeus por um estão desfecho feliz, desacelerando, final Edmundo da vê um temporada, direito estavam legítimo querendo do férias, atleta mas eu tô desejar ansioso, acho que vai cifras ser legal. maiores Eu no tô vínculo. ansioso pela Eu quarta, acho que o quinta atleta Copa tem do Mundo de direito de clubes. pedir um aumento de A primeira salário não te empolga, e né? jogar em primeira um me time que empolga, mas possa eu fico ganhar meio títulos. na dúvida. Não sei qual é a verdadeira Se vai intenção ter do Léo continuidade. Jardim. Isso. Não ainda estou só vamos acompanhando saber de daqui perto quatro essa anos. negociação, mas não que toda não hora que que o deixe de Vasco se ser aproxima importante do por causa valor disso, pedido tá? pelo Léo Então Jardim, não é só porque ele a acaba FIFA pedindo um está pouco mais. organizando um Isso torneio, tem quem for dificultado campeão muito a aí pode não renovação acontecer nunca e dando a mais, impressão que ele é quer um sair. super Prosseguiu. campeão, Salvando campeão o da Vasco Copa em do Mundo inúmeras de clubes, tá? oportunidades, Então, assim, inclusive tem na sua luta relevância. contra o rebaixamento Quando no fizeram a Copa Brasileirão, do Mundo lá em Léo Jardim 1930, ganhou não sei também status se de eu tinha certeza unanimidade que ia entre os até torcedores do 34, Vasco. Ia Porém, acontecer segundo também. Edmundo, então, a demora para a renovação está prejudicando a imagem do goleiro, já que esperava-se um vai ser gesto de importante, gratidão é legal. após o clube carioca Seus contribuir confrontos bem para o melhor interessantes, momento da seus carreira do confrontos bem camisa 1. interessantes. E eu Tem só muita gente discordo do chateada negócio com o Léo do Jardim, Vini. achando que ele deveria ser grato ao Vasco, Na verdade, porque ele tem estava razão escondido sobre em o um time Fluminense, pequeno da França. mas eu acho que o O Fluminense Vasco foi chega lá no e o melhor momento do contratou. Fluminense da Fez temporada. ele ter a projeção Tá? que ele tem e E ser o grupo do convocado Fluminense para a é bem mais seleção acessível brasileira. do que o grupo do Agora, Botafogo, por ao exemplo. exigir um salário E a alto, FIFA está autorizou deixando que o os Soteldo torcedores fosse do Vasco inscrito, né? Que chateados. acertou ontem no anúncio. Este Vocês viram o evento- Soteldo na Barreira ontem? Ele Que foi- coisa legal, que bacana. o Soteldo Ele na foi Barreira. anunciado num Soteldo anúncio na- muito divertido.